Boa noite, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Cerrado Piauiense. Estamos começando mais uma aula agora, dessa vez na modalidade à distância, online, tá bom? Então vocês percebem que a empolgação será a mesma. Então vamos exercitar nossa imaginação e me imaginar aí na frente de vocês, imaginar o professor Atualpa na frente de vocês, pulando, gesticulando, vibrando, tá bom? E com certeza vocês participarão na melhor forma possível, anotando, pausando o vídeo, enfim. Agora eu peço que vocês suspendam todas as distrações possíveis, notificações de redes sociais, tá? Para que nós possamos ter uma experiência filosófica genuína, tá bom? Que hoje nós trataremos do seguinte tema: período renascentista e seu impacto no âmbito jurídico. E desde já eu começo falando que o impacto foi o processo de laicização, onde Deus sai do pedestal e quem assume esse pedestal é o homem. Então, não mais teremos a figura de Deus como mentor das leis. Agora o homem assume o protagonismo, o seu protagonismo de mentor das leis, seja ela no âmbito do direito natural ou seja ela no âmbito do direito positivo. Início do século XX, e retrata a agonia, né, que o homem percorre no seu interior, as angústias, o pensador, e veja que ele está com uma postura bem inconveniente, né, causa incômodo, de certo modo, esta postura dele, tá? Deixa eu pegar aqui um apontador. Então veja, uma postura bem incômoda. Pensou você passar o tempo inteiro assim sentado, com os pés curvados e a mão. Então veja, desde a postura até o imaginarmos o que ele está se propondo, pensando e questionando, é uma luta interna mesmo. Então esse quadro retrata bem o momento de angústia, né, desse período transitório entre o período medieval e o Renascimento. Bem, a filosofia do Renascimento foi um período da história da filosofia na Europa que inclui o século XV, né? Então, da Idade Média até o Iluminismo. Mas veja, muitos historiadores fazem isso, né? De certo modo, não distingue, né? Não diferencia. Mas veja, eu faço essa diferença entre Idade Média, né? Essa transição, que é o período de transição é o Renascimento, e aí sim a Idade Moderna. Alguns estudiosos estendem o começo da década de 1350 e o seu termo ao final do século XVI. Término, né, ao final do século XVI. Ou ao começo do século XVII, sobrepondo a reforma, ou seja, a reforma protestante, e a Idade Moderna, que se inicia no século XV, irá terminar aí no século XIX. Tá? Entre os elementos distintivos da filosofia do Renascimento estão o renascimento da educação e da civilização clássica. Houve, então, a volta das ideias dos clássicos, do período helenista, do período socrático. O homem agora assume o centro, novamente, dessa experiência e das descobertas filosóficas. Bem, filosofia moderna é toda a filosofia que se desenvolveu durante o século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. Abarcando aí, inclusive, o período iluminista, onde vamos ver figuras como Voltaire e Kant. Immanuel Kant, que é o principal expoente do iluminismo. O iluminismo também foi inspirado pelas ideias de Rousseau, né? Então, começando pelo Renascimento, se estendendo à Idade Moderna, começando pelo Renascimento, se estendendo até meados do século XIX, tá bom? E claro, depois vamos ver a reviravolta ou virada linguística
né? Aí temos aí a figura de Wittgenstein também, o ciclo de Carnap, enfim, outras questões para outros momentos, tá bom? Mas nossa concentração aqui é esse período transitório que se chama Renascimento, Idade Média para a Idade Moderna. Apesar dessas transformações serem bem evidentes na cultura, na sociedade, na economia, na política, na religião, nas artes, né? Agora não mais Deus é o centro, mas sim vai sempre apresentar não somente acabou, né, de certo modo, essa dicotomia entre bem e mal. Então agora os artistas vão se preocupar em retratar o homem, né, suas figuras clássicas, a sua imponência, tá? Então caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo, como muito bem expressamos na aula passada. Então eu gostaria, né, que ver aí os comentários também da Alice, né, da Gevis, tá bom? Os comentários aí da Valéria, da Poliana, da Yara, então vamos do Isaac. Então vamos nos concentrar para termos uma experiência filosófica autêntica. Então, significando, o que tudo isso significou? Significou a ruptura das estruturas medievais, desse dualismo bem e mal, né? Desse dualismo inferno-céu. Não estamos preocupados agora, no período renascentista, em saber se existe céu e inferno. Estamos preocupados agora em resolver os problemas existenciais do homem, né? Estamos agora questionando o ser. Então, não mais respostas prontas e acabadas, como o período medieval sugere, aspectos, assim, ideias deterministas, fórmulas prontas, tá bom? Então o termo é mais habitualmente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e na ciência. Evidentemente, também no âmbito jurídico. Claro que nesse período, voltando um pouco, nesse período não há uma ebulição, aquela coisa extraordinária, mudou tudo, o positivismo vai entrar. Não. Há um questionamento, sim, evidente, porém, vamos ver maior expressividade no âmbito jurídico na Revolução Francesa. Aí sim, vamos observar a criação propriamente de leis. Claro, evidentemente que nesse período, o processo de laicização, já enxergamos uma roupagem mais humana, colocamos assim, que o homem cria leis, já enxergamos sim. Agora, a sua maior expressividade será na Revolução Francesa. Tá bom? Quais são os fatores transitórios? Primeiro, houve um renascimento cultural, conjunto de práticas e pensamentos que retoma a cultura greco-romana. Dentro desse prisma, podemos dizer que houve o rompimento da tradição, primar pelo subjetivismo, esse período primou pelo subjetivismo, o homem agora assumiu o centro, o novo é melhor que o antigo, então fórmulas arcaicas do período medieval irão ser contestadas continuamente. O progresso científico, agora o homem assume também, vamos dizer assim, a habilidade de poder manipular substâncias. Evidentemente que a igreja houve esse processo também de contra-reforma. Lembrando, e não não, o renascimento existe, não há nenhuma ideia contrária a ele. Não, há sim, a igreja continua sempre pontuando e resistindo a essas transformações, ao modernismo, né? Essas ideias satanizadas pela igreja, a heresia, por exemplo, de abrir o corpo humano. Não pode, é pecado. Então, os renascentistas continuam, porém tem resistência. Assume então aí a contra-reforma. Mas eles possuem esse ímpeto, né? A razão agora é que de certo modo, que assume o centro da discussão e eles, mesmo rivalizando com a igreja e com outras práticas religiosas, como o protestantismo, eles continuam entendendo que vamos deixar Deus descansar agora e vamos assumir nossa posição e nossa liberdade como homens criadores e criativos. Bem, o segundo aspecto
Transitória é a descoberta do novo mundo, né? A colonização, Colombo, Cabral, tanto aqui no Brasil quanto, né, no continente africano, né? Então, houve as descobertas, né, a exploração e, claro, vamos ver a figura de Montaigne aí questionando o que é o homem, por exemplo. O que é ser bárbaro? Furor religioso com as reformas, temos aí o calvinismo, que é o de João Calvino, o luteranismo e, claro, temos Martim Lutero, a reforma luterana, e a anglicana com Henrique VIII, tá bom? Só podemos entender essas reformas à luz do ideal renascentista. À luz do ideal renascentista. Porque não mais precisamos de intérpretes, nós podemos interpretar a Bíblia. Claro, evidentemente que a Bíblia foi escrita em um determinado contexto, não podemos, como já comentamos, e qualquer lei, qualquer escrito, temos que analisar o contexto histórico que ela viveu, que ela foi escrita, tá? Que vivemos estas escrituras, esta literatura. Então, que mentalidade nesse período? Então, neste período, estamos aí no século, né, 16, né, no século 16. Então, temos que analisar de acordo com as ideias do século XVI, que é essa transição entre o medieval, os ideais, né, liberdade, eu agora posso interpretar, eu posso pensar por mim mesmo. Então vamos pensar também as ideias desses reformistas, vamos colocar assim, como sob o prisma do Renascimento. Quarta é Revolução Científica, abertura do corpo humano, estudos científicos, como a manipulação de substâncias para a criação de medicamentos também. Começou alguns testes, né, bem rudimentares, mesmo que rudimentares, mas o homem se desprendeu, né, do medo acirrado de, eu vou para a fogueira, eu vou ser torturado. E mesmo nesse período já se tinha muitas pessoas que compravam essa briga mesmo e para o bem da humanidade. Agora houve de maneira mais pontual, né? Pessoas encomendavam, né, pinturas para os artistas. Então são os ditos mecenas, tá? Então houve uma grande não somente a transição, no sentido razão que assume o seu centro, mas também a explorar outras capacidades do homem, evidentemente comandada pela razão, né? Explorar a criatividade do homem. Então, assume esse aspecto brilhante, que é a imaginação. Né? O Grotius, né? Foi o pai do direito internacional. Temos aqui, então, Galileu, Francis Bacon, conhecer é poder, tá bom? Pico de la Mirandola, né? Nicolau de Cusa. Então, temos pensadores nesse período transitório, sim. E, claro, Nicolau Maquiavel e Montaigne. Temos os grandes baluartes aqui da ciência, que é Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton. Então veja, interessante a data, importante observarmos. Eu quero que vocês entendam isso, que não foi do dia para a noite, houve muita disputa, houve muito conflito, até morte também. Então houve Copérnico que o diga, né? Galileu foi ameaçado, preso, Isaac Newton já teve mais liberdade para expor as suas ideias, mas também foi censurado, Então há dois polos aí, que é o obscurantismo, né? O obscurantismo na Idade Média ainda querendo imperar, e a ânsia da razão em galgar novos voos. E ele alcança, com certeza, partindo, mudando de paradigma, passando do geocentrismo para o teocentrismo, do heliocentrismo para o antropocentrismo. Então agora temos, como nós falamos, retoma o ideal clássico. Lembra dos sofistas? Que o homem é a medida de todas as coisas? Então, reassume esse ideal que é o ideal sofístico, né? O homem no centro das atenções. Tá bom?
Bem, temos aqui linhas de pensamento do Renascimento, do período renascentista, tá? Dois pensadores, Nicolau Maquiavel, que assume o seu realismo político, muitos pensadores como Giovanni Reale, o próprio Bittar, nosso livro base da disciplina, ele fala que o próprio Norberto Bobbio também vai dizer que, olha, o Maquiavel inaugura a ciência política. Primeiro estudo político, Maquiavel propõe, com a sua obra O Príncipe. Mas também tem a Arte da Guerra, né? Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né? Discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Bem, o seu pensamento político ele parte de um realismo, onde vai distinguir entre virtude e fortuna, da liberdade e, claro, retomando os princípios. Que princípios são esses? Vamos ver já daqui a pouco, tá? Então, Michel Montaigne ele vai se questionando na sua obra Ensaios, que é uma obra totalmente desprendida de, vamos colocar, da cadência acostumada, né, no período medieval, assim, a cadência estipulada pela academia, pelas primeiras universidades, pelo prisma lógico aristotélico. Ele vai se desprender disso. Olha, o pensamento humano ele é um fluxo contínuo, não é um pensamento em devaneios, não. Ele assume um fluxo contínuo, mas não significa dizer que devemos obedecer. Então, ele inaugura esse estilo de ensaístico é produzido até hoje por brasileiros, enfim, pelos pensadores. Então, ele inaugura esse novo estilo de escrita. Ele reflete também sobre as ações. Ele diz que julga as ações humanas relativas, né? Então, relativismo, podemos dizer jurídico, social, começa, claro, lá com os sofistas, apresenta-se alguns germes, com Montaigne ele vai assumir um corpo mais consistente. Tá? Ele desacredita, é um cético das ideias medievais, mas, porém, ele conjuga a fé sincera, uma fé madura, uma fé que não é radical, com a razão. Tá? Bem, Nicolau Maquiavel, como nós falamos, o realismo político, sua obra O Príncipe foi escrita em 1513, os fundadores da ciência política, ele historiador, poeta, diplomata, lembrando que ele foi expulso do parlamento italiano, e por isso que ele, de certo modo, se revoltou, agora eu vou jogar no ventilador que vocês fazem. Então ele escreveu a obra O Príncipe tentando como exercício de denúncia aos magistrados e até mesmo diplomatas da época, políticos da época, e expressando também a sua indignação para o povo. Tá? Ele não está incentivando ninguém a roubar e ninguém a se corromper, lembrando. Tá? Muitas pessoas julgam esse pensador e o criticam muito sem propriedade, né? Sem fundamento. Então, Maquiavel ensina ao príncipe como se conquista um principado e quais são as táticas para conservá-lo. Então, esse é o escopo da obra. Sem se preocupar em unir ética e política. O que o florentino, no caso Maquiavel, em Florença, quer é apresentar uma política de resultados. Ele não está preocupado com o meio. Temos que trilhar. O importante é o fim. Se no meio houve transgressões, houve subversões, não tem problema. O importante é o resultado. Então, a política de resultado, onde se expressa ainda hoje, né? Podemos observar essa política de resultados, não somente na época, no período de Maquiavel. Maquiaveliano ou maquiavelista, maquiavélico é errado, tá? Já vamos explicar um pouco. Então, 1500, veja bem, 1503, século 16. Espero que vocês estejam, viu, Joyce? Respondendo aí de casa, tá? Erroneamente se atribui a Maquiavel a máxima de que os fins justificam os meios. Não. O pensamento de Maquiavel, ele não falou isso. Mas, claro, evidentemente, que com a leitura de Maquiavel houve essa formulação que os fins justificam os meios. Porém, ele não disse isso, tá bom? Então, antes de você reproduzir essa frase, você tem que falar, olha, ele não disse isso,
Porém, o conjunto da sua obra pode-se interpretar que os fins justificam os meios, tá? Então, a política de resultado, por isso que os meios não têm tanto, vamos dizer assim, valor ético, temos que seguir um caminho ilibado, um caminho reto, tá bom? Então, continuando, né? Maquiavel, como nós falamos, ele não disse isso, que os fins justificam os meios. Ele concebeu o pensamento político moderno desvinculado de conceitos éticos, do mundo antigo e até mesmo do religioso, né? Do cristão, tá? Então, entre política e entre teoria e prática existe um abismo, uma distância para Maquiavel incomensurável, né? Então, uma coisa é você tratar e escrever alguns tratados, como fez o próprio Aristóteles. O próprio Aristóteles, em seu livro Ética Nicômaco, na obra Política, Platão na República, e os pensadores medievais. E outra coisa é você praticar estes princípios. Então, para Maquiavel, utopia não tem vez, tá? Realismo, sim. Tá? Então, ele reflete sobre a realidade. Ele foi taxado, então, de malévolo, né? por tratar, né, da realidade de maneira fria, de maneira realmente totalmente desvinculada com a emoção, com o sentimento, em qualquer forma de empatia. Tá? Bem, muitos afirmam que o papel da política seria o de regular as lutas e tensões entre o povo e os poderosos. As tensões entre as classes sempre existirão. Então, é inútil que o governante tente conciliar, ou até mesmo apaziguar, tentar uma harmonia total e integral, perene para os grupos. Sempre haverá conflito, sempre haverá questionamento. O Maquiavel fala que é inútil isso. Tá? O governo tem sim que propor estabilidade, mas caso não ocorra, ele pode usar, claro, a força. E Maquiavel não está incentivando ninguém a utilizar, ele está, como eu falei, fazendo um exercício de denúncia, expondo os problemas da sua época. Continuando, o foco para Maquiavel sempre foi o Estado. Então ele não se preocupa se as pessoas... Ele é bem da política pão e circo, né? Devemos fazer o que? O bem de maneira fragmentária, né? Porém, o mal deve ser feito, as ações, as atitudes perversas devem ser feitas de maneira única, porque o povo tem a mente, a memória curta, esquece. Né? Então é preciso que fracionemos o bem, as ações boas, e executemos as perversas de uma só vez. Então, o Estado, em primeiro lugar, para Maquiavel, para Maquiavel, ele consegue ter uma visão política e muito, sabe, afinada no seu tempo, onde ele expõe a realidade, consegue ver e examinar a realidade como ela é, e não como gostaria que fosse. Então, o gostaria que fosse é mais para os antigos e clássicos. Né? O que Maquiavel se questiona incessantemente é como fazer reinar a ordem, como instaurar um Estado estável. Mas caso não ocorra, o príncipe pode sim utilizar a força. Claro, evidentemente que ele tem que tomar cuidado com seus aliados, né? Tomar cuidado, ele tem que evitar a barbárie a todo custo, mas caso ela surja, tem que agir com veemência. Tá? Então a arte de governar, conquistar e permanecer no poder é o escopo, em linhas gerais, o que a obra O Príncipe nos propõe. Bem, a obra O Príncipe, Maquiavel não faz uma análise moral. Análise não moral. Ele não menciona, não está preocupado em moralizar ou até mesmo pontuar como as pessoas devem agir. As pessoas agem segundo, e aí Maquiavel é muito feliz nisso, segundo os interesses. E é isso mesmo, nós agimos e não adianta dizer que não, que nós sim somos seres egoístas, o ser humano é claro, evidentemente, de acordo com Maquiavel, mas podemos ter essa autorreflexão, tá? Essa autocrítica aí para os dias de hoje, tá bom?
Então, está preocupado em se manter no poder. Como o príncipe vai se manter no poder? Então, o grande mérito de Maquiavel foi o de ter separado a reflexão política no âmbito da moral e da religião, constituindo-se numa esfera autônoma. Tá? Então, assim, o campo da política, os meios não importam. O que importa são os resultados. Então, Maquiavel propõe uma política dos resultados. O campo da moral, ele não tem relevância para a política, porque a política trabalha com a realidade. Já a moral trabalha com a teoria, com reflexões. E para a prática, isso não gera tanto efeito. Então, toda a conduta deve ser julgada pelo todo de suas ações. E isso no âmbito moral. E consequências, e ações e consequências. O que engloba caminhos e metas. Os caminhos e metas para Maquiavel, eles podem ser trilhados como você quiser, contanto que você atinja o objetivo desejado. Tá? Então, a política dos resultados é bem atual o pensamento dele, como eu falei, no Maquiavel, e insisto, né, porque as pessoas pensam que Maquiavel está incentivando a roubar, a matar, a custo que custar. Se eu vou ter que conseguir aquilo, não. Ele está sendo realista e expondo o que realmente acontece no país dele, naquele momento, naquele cenário. Evidentemente que podemos fazer certas atualizações e certas aproximações, mas Maquiavel vive um cenário monárquico, né? Um sistema monárquico. Tá bom? Então vamos continuando. Bem, o conceito de virtude, Maquiavel irá propor de virtude, fortuna e retomada dos princípios. Bem, conceito de virtude não confunda a virtude, a ética nicômaco, não. Não confunda a virtude para Maquiavel como uma virtude voltada a princípios, vamos colocar assim, aristotélicos, né? A coragem, a audácia, o bom senso, a caridade lá no medieval. Não. Virtude aqui, entretanto, para ele trata-se da astúcia, né? Da sagacidade, da expertise, sabe? A capacidade de dominar a situação, da estratégia, ser sorrateiro nos argumentos, nas atitudes, observar. Você realmente tem que ter essa visão panorâmica para analisar a estratégia do seu inimigo, qual pensamento você irá pontuar, tá? E até mesmo qual ação você vai seguir, qual direção você vai tomar e decidir, tá bom? Já a fortuna também muito utilizado por ele, está ligado ao sentimento de sorte que age na vida das pessoas sem si saber onde e como ela vai agir. É muito voltado ao acaso, né? Imagine um jogo de xadrez. O que impera ali é a estratégia, a astúcia do ator, ou seja, dos jogadores, mas também tem um pouco de sorte. Vamos contar com a sorte de que, ora, ele vai se distrair, ele vai desviar a sua atenção, ele vai esquecer de mexer o cavalo. Então, entende? E a sorte também o príncipe tem que contar com. Muitas pessoas falam em destino, muitas pessoas falam obra divina. Não, para Maquiavel não existe este determinismo divino e o destino, algo pré-determinado. Tá? Então, o retorno aos princípios está na base, ou seja, está diretamente ligado ao ideal de liberdade, aos bons costumes. Não necessariamente o filósofo pensou, ou seja, Maquiavel pensou em um imperialismo como ideal político, né? Na figura do príncipe, por ele descrito, mas na proposta da soberania, da virtude sobre a sorte, né? Da virtude sobre a sorte. Ou seja, não podemos confiar somente na sorte. Temos que ter astúcia, inteligência, sabedoria. E sabedoria aqui não é entendida como uma virtude aristotélica. Sabedoria aqui é entendida como astúcia, como sagacidade, como expertise, como realmente ser sorrateiro
e mexer as peças na hora certa, no período certo, tá? Se me permitem, podemos... eu sei que é um programa muito fútil, enfim, mas estive acompanhando recentemente alguns flertes, algumas propagandas esparsas, que eu percebi que o Pyong estava no Big Brother aplicando bem a teoria do Maquiavel, né? Agindo com virtude, com astúcia, mas também contando com a sorte do público. Mas ele deu uma jogada errada, que ele se colocou no paredão, contando aí com a sorte, só com a sorte. Ele não agiu com astúcia, ele não agiu com esperteza, né? Então podemos colocar dessa forma. Gostaria de ler um pensamento de Maquiavel, maquiaveliano, não maquiavélico, viu? Lembrando, quem estuda Maquiavel e quem lê Maquiavel é um estudioso do maquiavelismo, tá? Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer. Repito, os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer. Por quê? Porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens pérfidos, é rompido por qualquer ocasião em benefício próprio. Mas o temor é mantido por um medo de punição, que não abandona jamais. Como é atual? Eu fico encantado com o pensamento de Maquiavel. É um pensador que escreveu esse livro no século XVI, pessoal. Século XVI. Yara. E aí? Como ele é atual? Né? Então, por quê? Ofender quem nos ama, quando há um vínculo que o objeto é o amor, que a ponte é o amor, né? Ele é facilmente desfeito. E é mais fácil nós ofendermos essas pessoas. Porque é por obrigação. Nós amamos alguém, por vezes, por obrigação. Porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação. E ele chama de pérfidos, né? Os homens que têm essa atitude. É rompido por qualquer cidadão em benefício próprio. Ou seja, se não me favorece, eu posso romper, não tem problema nenhum. Agora, quando o vínculo é por temor, né? Quando é mantido por temor ou medo da punição, então aí eu não tenho coragem de nem olhar para a pessoa. Porque ela pode, ela emana ameaça, ela emana temor. Eu tenho receio, e não confunda isso com respeito. Receio de falar. Até receio, né? O olhar dela me impõe medo. E então eu não ofendo essa pessoa. Pelo contrário, eu bajulo essa pessoa. Então que isso sirva de lição. Para não ofendermos as pessoas que nos têm proximidade por amor, né? por afeição. E sim, no que nós tenhamos coragem de enfrentar aquelas pessoas que de fato, claro, com argumento, com bom senso, de fato nos ameaçam, nos intimidam, né? Tá bom? Maquiavel, então, é muito feliz, muito atual. Bem, Maquiavel ganha a alcunha de malévolo, por quê? Porque ele analisa a sociedade de maneira fria e calculista. De certo modo, então, quando se fala de política e governo, Maquiavel defende que o governante tenha a obrigação de manter o poder e a segurança. Ainda que para isso tenha que derramar sangue. Isso aí na monarquia. Hoje vivemos numa democracia, evidentemente que não podemos incitar esse tipo de atitude. Não precisa ter qualidades. Não precisa ter qualidades. O governante ele deve somente demonstrar que tem. E para isso ele pode utilizar diversos mecanismos, diversas estratégias. A mídia, por exemplo, é uma dessas estratégias atualmente, propaganda, né?
um aperto de mão, um abraço ali, mas na verdade ninguém sabe o que essa pessoa está sentindo de fato. Pode estar pensando, eu estou fazendo isso agora porque quando eu me eleger, eu esquecerei completamente vocês. Né? Então, eu ganharei meus 30 mil, né, o salário de um deputado, com todos os benesses, com todos os benefícios, cartão corporativo, cartão corporativo é ótimo, cartão para viajar, o do próprio Senado, restaurantes, residência, tudo gratuito, tudo vocês não me pagar, mas eu estou dando um abraço para vocês aqui, em vocês, mas na verdade eu irei me beneficiar muito desse abraço aqui, que é um abraço que vai custar muito caro, né? Para o nosso bolso, inclusive. Bem, Montaigne, ele questiona, quem é bárbaro? Também está no mesmo período de Maquiavel, temos aí no século XVI, e ele, Michel Montaigne, ele é um burguês, né? Maquiavel também era, ou seja, classe alta, né? Elite. Então, ele pensa o seguinte, mesmo assim ele tem um pensamento voltado mais um prisma humanístico, um prisma social também. Bem, ele questiona, olha, o que é ser bárbaro? E aí pressupõe também uma pergunta, o que é ser humano? Quem diz o que é certo e errado? Quem diz o que é certo e errado? Quem estipula, quem estabelece isso? Quem estabelece isso? É uma pergunta. Responda aí da sua casa. Quem estabelece isso? Quem, Adalberto? Quem estabelece o que é certo e errado? Responderam? Vamos ver. Então, ele foi um político, escritor humanista, um filósofo, cético, fideísta, nascido na França, que inovou os escritos. Claro, o seu método ensaístico, como já falamos. Montaigne escreveu três volumes dos seus ensaios. Os ensaios ele versa sobre vários assuntos, incluindo esta pergunta. Sua obra compreende um autorretrato do eu subjetivo, ou seja, do eu interior do autor. Não há uma ordem específica e pré-determinada para escrever. O pensamento, através dos ensaios, ele quis inaugurar com esse estilo de escrita que o homem pensa de maneira contínua, de maneira fluida. Lembra de Heráclito, do Devi? É nesse sentido aí que ele quis expressar através dos seus ensaios. E temos aqui o pensamento de Montaigne, né? Então ele, como nós falamos no slide anterior, ele questiona quem é bárbaro. E vemos aqui que a percepção que Montaigne cria acerca dos seus ensaios é de descompromisso com uma verdade absoluta. Ele realmente se desprende dessas amarras, dessa amarra principalmente de buscar uma verdade, né? O ideal clássico também, ele não é muito afeito em buscar uma verdade, mas ele até questiona, olha, peraí, mas que verdade? Para quem? Vai servir a quem essa verdade? Quem distingue? Quem separa o que é... Quem julga o que é certo e errado? Né? Então, quem fala o que é humano? O que é ser selvagem? O que é bárbaro? Veja que no cartaz do lado da obra tem a seguinte frase dele, né? Que filosofar é aprender a morrer. Por que filosofar? Para se filosofar, temos que aprender a morrer. Né? Então, mas vamos ao questionamento. Bem, o que é bárbaro? Responderam? Hein, Caira? Respondeu, Adalberto? Quem julga, Adalberto, o que é certo e errado? Então, Montaigne relativiza. Lembra lá dos sofistas que relativizavam também? Pois é, Montaigne resgata esse prisma sofístico e ele vai dizer, olha, há uma relativização das ações humanas,
das ações humanas, elas oscilam de acordo com o tempo e com o contexto histórico. Vocês causam estranheza ao se depararem com histórias e narrativas dos canibais que aqui existiam e ainda existem, né, em algumas tribos? Causa estranheza? A quem? A quem causa estranheza? Quanto à tortura que muitos defendem? E quanto à tortura que muitos defendem? E o linchamento? Determinado indivíduo rouba. Até porque sente fome, mas tudo bem, não, é injustificável. Ok, vamos lá. Mas logo dizemos o quê? Se nós o pegamos, continuamente vemos em jornais o linchamento, amarra-se num poste e o espanca. Quem é bárbaro então? Os canibais, os indígenas, ditos selvagens, ou o homem branco que explora, aniquila, escraviza? Quem define o que é bárbaro ou selvagem? Quanto ao descobrimento da América, quem são os mais selvagens? Os portugueses que escravizam ou os aborígenes? São construções históricas para Montaigne. A verdade para Montaigne é uma construção histórica. A interpretação do seu escrito, podemos pensar dessa forma. O que pensa o homem quando se permite pensar sem amarras? O que pensa o homem ao se permitir pensar sem amarras? Sem amarras culturais, sociais, sem padrões, sem paradigmas, sem depender do outro para pensar. O que pensa o homem? Então Montaigne está exercitando aqui a autonomia do homem, né, do ser humano. E aqui em Montaigne já temos certa habilidade do homem refletir sobre questões muito atuais, como por exemplo os direitos humanos. O homem é definido por quem? As características do homem satisfazem a quem? A verdade satisfaz a quem? Quem diz o que é certo e errado? Então, são questionamentos que eu deixo para vocês responderem. Então, Montaigne propõe a reflexão. Quem decide o que é certo e errado? As categorias certo e errado oscilam de acordo com os fatores históricos, culturais e principalmente econômicos. Tá bom? Então, já começa em Montaigne, pensador de fina reflexão, através de seus ensaios, que é uma forma de escrever desprendido de qualquer amarra e estilo editorial, vamos colocar assim. Ele conversa sobre vários assuntos, mas não é um pensamento à toa, sem lógica, um pensamento simplesmente vamos pensar aí de qualquer forma. Não. É um pensamento que tem certa estrutura argumentativa, porém não tem uma sequência de assuntos, de conteúdo, né? Então, e dentre eles um é: filosofar é um exercício de morrer. Para se filosofar, temos que aprender a morrer todo dia. Por quê? Pergunto a vocês. Tá bom? E aí, claro, ele começa agora a refletir sobre os direitos humanos. Podemos ver aí muito de Montaigne até hoje, né, nossas reflexões, e vai influenciar também muitos pensadores contemporâneos com esse seu estilo de escrita ensaístico. Bem, e aqui já estamos concluindo nossa aula com René Descartes. Brevemente eu irei expor esse pensamento e não há nada de difícil nisso. Sua principal obra é o Discurso do Método. Ele irá
propor, é o fundador da filosofia moderna. Muitos têm esse rótulo, pai da filosofia moderna, né? Vamos colocar fundador da filosofia moderna. E René Descartes, ele tem esse pensamento muito ventilado, que é o penso, logo existo. Tá? Penso, logo, que vai ser criticado no pós-modernidade, irá ser criticado na contemporaneidade por muitos pensadores do século XX, porque o homem não é só razão, o homem tem também sua dimensão emocional, sua dimensão. O homem é um ser que sofre, o homem é um ser que chora, o homem não é só essa geleira racional. Né? Bem, o homem é um novo centro do universo, é a era do eu, o egocentrismo, não confunda egocentrismo com egoísmo, tá? Então, é a era do subjetivo, ou seja, da subjetividade, do subjetivismo. E para o nosso dia a dia, a René Descartes ainda pode nos auxiliar, inclusive nos nossos estudos. Bem, ele propõe 4 regras, né? A regra da evidência, que é a clareza e distinção, dividir para simplificar, a síntese e a numeração em revisão completa. Eu costumo, quando eu vou fazer qualquer coisa, sempre, aí o método cartesiano presente, né? Sempre revisar, sempre enumerar, sempre... Veja que esses esquemas e até mesmo os mapas mentais é bem cartesiano. Há uma ordem ali bem racional, né? Onde você vai distribuindo e alocando as informações no esquema. Tá? E claro, René Descartes ainda vive nos nossos aplicativos, no GPS, nas coordenadas. É um pensador que revolucionou, não é à toa que é o fundador da filosofia moderna. Também ele escreveu através de sonhos. Ele tem uma obra, uns escritos, e ele imagina, até no seu discurso do método, em forma de diário, onde ele vai narrando e lança várias hipóteses, né, até chegar ao penso, logo existe. A única coisa que o homem não pode duvidar é de que duvida, pois se ele duvida de que duvida, ele já está pensando. Então não se pode duvidar de que duvida, então penso, logo existo. Então duvidar de que duvida não tem como, é cíclico, né? Então ele chega a essa conclusão que o homem é um ser racional. E veja, toda a história da humanidade nós podemos observar que está presente a razão, né? A razão como centro, e ainda hoje reproduzimos isso. O homem é um ser. Primeira coisa que nós somos perguntados: o homem é um ser o quê? Qual é a característica que ressalta sobre os outros animais? Tal? O homem é um ser racional. Aí está presente o pensamento de René Descartes e irá construir um imaginário ao redor desse pensamento. E Francis Bacon, não vamos aprofundar, mas também ele é oposto a René Descartes porque ele propõe um método empírico, mas ele propõe sim dizer que, olha, conhecer é poder, né? Conhecer é poder, tá? Então temos aí os tipos de métodos científicos começou neste período também, tá? Método indutivo, dedutivo, tá bom? Bem, o homem moderno é também chamado de homem cartesiano, né? O homem cartesiano devido ao seu plano cartesiano, e plano implica o quê? Pensamento, implica ideia. Então, parte da razão. Tá? Lembrando que Platão já tinha dito isso, né? O homem, primeiro, o mundo das ideias aí é no sentido racional também, tá bom? Mas, claro, estamos falando agora de idade moderna. Certo, gente? Bem, pessoal, estamos concluindo nossa aula, então eu deixo 2 filmes como referência para vocês. Um retrata a Segunda Guerra Mundial, o outro é ligado ao continente, os dois são baseados em fatos reais. Lista de Schindler e Hotel Ruanda. Vivemos os tempos difíceis, onde às vezes nós não nos preocupamos com o outro, né, com o ser humano. E até mesmo nós, ao não nos preocuparmos com o outro, estamos também negligenciando nossa própria condição humana. Tá? Então, nesse período de quarentena, tenta refletir um pouco sobre isso também. Tá? Como nós, seres humanos, enfrentamos as atitudes, né, tanto que nós cometemos, que nós agimos, né, que nós exercitamos no dia a dia, atitudes simples, né, como lavar as mãos, e está prevenindo não somente o meu bem-estar, a minha saúde, mas também evitando o contágio e também de outras pessoas, entende?
embora não tenha nenhum caso confirmado aqui na nossa cidade, podemos permanecer ainda nesse clima de bom senso, sabe, de cuidado com o outro. Nós, às vezes, o outro passa por nós e não nos identificamos no outro. Lembra da nossa reflexão em sala de aula, do idêntico e não idêntico? Do branco e do não branco? Então isso é algo que não existe, sabe? Olha, como o ser humano, e a última reflexão, como o ser humano como o homem, como a mulher, enfim, como o ser humano é miserável, né? Miserável e ao mesmo tempo muito frágil. A natureza, o vírus, né? A natureza, doenças, desastres, a natureza nos faz refletir continuamente sobre a condição humana e nos questionar sobre o que é humano. Mas nós não nos damos conta. O vírus, ele não enxerga, ele não vê a cor, ele não vê a etnia, ele não vê a condição social, ele não enxerga se você tem ou não meios para sair dessa doença, né? Se você pode ou não se cuidar. Ele não olha para nada, ele simplesmente é um vírus, está na natureza e está se alastrando. Está entendendo? Então, temos que sempre refletir sobre a nossa condição humana. O que é que eu estou fazendo para mudar? Primeiramente, o que eu estou agindo que está sendo agressivo para com o outro? Sabe, maculando não somente a minha imagem, não, o aparecer, mas como eu realmente sou. Que ser humano eu quero me tornar? Não somente ao final dessa disciplina, mas é uma mudança contínua. É uma mudança contínua. Então fica esses dois filmes para nós refletirmos sobre a condição humana, tá bom? E, então para concluir, eu gostaria de falar sobre o nosso curso de extensão. Pessoal, dois conceitos. Olha, primeiro, projeto de extensão. Difere de um curso de extensão. Projeto de extensão é para além dos muros da faculdade. Para além dos muros da faculdade, numa perspectiva de levar à comunidade o conhecimento. Levar a comunidade ao conhecimento, tá? Então, vou fazer um projeto, vou chamar determinada autoridade sobre o assunto e convidar não somente a comunidade acadêmica, mas também a comunidade civil. Agora, outra coisa. Outra coisa é o curso de extensão. Também propõe conhecimento? Claro. Mas é um público restrito, tem uma quantidade de horas determinada, é uma semana, 2 meses, entende? E ao final é um curso, né? Um curso de extensão. Né? Então você irá propor, ao final do curso, um material colaborativo, uma construção colaborativa. Tá? Então, o que nós vamos propor? Eu vou disponibilizar os slides com as narrações, com as explicações. Vocês irão interagir em um grupo de WhatsApp que nós iremos criar, tá? E é obrigado a interagir? Bem, penso que quanto mais interação, melhor é sua experiência no pensamento, na introdução do pensamento de Norberto Bobbio, tá? Então, eu irei utilizar como base dois livros, que é 10 lições sobre Norberto Bobbio. É uma coleção muito secundária, mas para a introdução é muito importante. E o pensamento dele no livro Futuro da Democracia. Né? Futuro da Democracia. Tá bom? É um conjunto de ensaios que ele produziu durante conferências e foi compilado. Bem, então, disponibilizarei os vídeos, os slides com as narrações, com as explicações. Vocês irão interagir em um grupo de WhatsApp. De acordo com os seus comentários, eu vou compilar e vou propor e vou reajustar e vou reorganizar com a ajuda de vocês, em forma de paper, de relatório, enfim. Tá? E quem sabe, né? O seu nome vai estar lá. Você produziu. Agora tem que participar. Aí você quer seu nome, aí você deu uma frase. Não é por aí também. Tá? Então tem que participar com bastante seriedade, com bastante crítica e reflexão neste momento, tá bom? Então eu espero a colaboração de todos. Então, a partir do dia 30 eu vou disponibilizar esses vídeos
que nós faremos no curso, tá bom? Sobre o pagamento da inscrição, pode transferir para minha conta, mandar o comprovante para a Marlúcia ou para mim, e aí ela preenche lá, lembrando de que coloca o telefone de vocês, para que vocês... Mas está no grupo, né? Ela vai me passar, então vocês vão poder participar e sim, nós vamos nos encontrar nesse grupo. É obrigatório? Bem, não é obrigatório, é um curso. Eu lancei essa oportunidade para vocês, para a faculdade, né? Para a faculdade. Qual a finalidade desse dinheiro? Vai receber e vai ser aplicado aonde? É importante vocês saberem. Nós na faculdade estamos organizando um livro. Então, isso será revertido toda a renda arrecadada para o nosso livro, né? Que está sendo cuidado, está sendo produzido com bastante cuidado e carinho, zelo e muito profissionalismo por nós professores, tá bom? Então, aguardo vocês e aproveitem para esse período de recesso, de quarentena, lembrando que não é férias, tá? Aproveite para aprimorar sua escrita, para aperfeiçoar sua leitura crítica, sabe? Atualizar as disciplinas, entende? Ler os livros que você sempre quis ler. Então não tem desculpa, tá bom? Não apresenta desculpa. Ah, eu tô cuidando. Não, olha, aqui em Corrente não tem nenhum caso confirmado. Então não há por que ter pânico. Cuidado sim, todo cuidado é pouco, é claro. Não é por que também ter pânico nesse sentido. Porque o pânico é estático. Ele nos imobiliza, né? Então é preciso muita inteligência nessa hora, muita serenidade para podermos ficar em nossa casa, ter os cuidados de higiene pessoal e estudarmos, tá bom? Então, aguardo vocês no curso e na próxima aula. Um abraço.